Dani Rodrigues. Olá, tudo bem? Vamos entrando, só estamos aguardando um pouquinho o pessoal chegar. A gente já começa para falar um pouquinho sobre determinação. Determina a nossa ação. Em breve a gente está começando aí. Ó, o Rubens aí, tudo bem, Rubens? Seja bem-vindo. Tudo beleza? Vira para nós aqui. Tudo bem, pessoal? Vou conversar um pouquinho com eu e a Cláudia Pedroso aqui. Olá! Tudo bem? A gente está aproveitando aqui no consultório, no intervalo entre um atendimento e outro, como nós estamos aguardando os clientes chegar, para aproveitar para fazer uma periscope bem rapidinho, falando sobre um tema muito bacana, que é determinação. E aí, gente, como é que vocês lidam com a determinação? Vocês são determinados? Vocês têm facilidade de se determinarem ou não? Se alguém quiser dar sua opinião, vamos lá, tá valendo. A gente tem visto muito a respeito disso. E um grande diferencial hoje em dia das pessoas são aquelas que conseguem tocar seus projetos, as pessoas que conseguem ter mais sucesso na sua vida, e são aquelas que são mais determinadas, são aquelas que conseguem seguir mais adiante. Teimosia. Ah, exatamente. Na verdade, a teimosia ela é confundida com a perseverança. As pessoas que perseveram, as pessoas que nunca desistem, elas são... alguns casos são considerados como teimoso. Mas é que tudo depende, porque na verdade toda força ela é uma fraqueza. Então a força, a perseverança, ela, dependendo do contexto, ela pode se tornar uma teimosia. Pode sim, com certeza. É que depende, tudo depende da forma como a gente lida. Mas voltando à questão da determinação, vamos lá, Rafael. Não, é isso que eu estava comentando para vocês, a determinação, o foco em ação, travou, o foco para a gente poder seguir na ação, para poder seguir num projeto, né? A gente estava vendo que as pessoas que têm mais sucesso são aquelas que têm uma meta, que seguem um objetivo, né? Então, exatamente. O que leva a pessoa a ser determinada, ter uma determinação? Exato. Ter um objetivo determinado, ter um objetivo específico na vida. Que mais, Claudinha? Na verdade, assim, o objetivo tem que ser específico, certo? E outra coisa que leva a pessoa a ser determinada é como ela escolheu esse objetivo, como ela criou, que forças ela tem, certo? E a questão da necessidade, qual é a importância desse objetivo para ela. Porque todos nós já tivemos experiências na vida de termos alguns objetivos, entre aspas, e não termos realizado. Por quê? Tá parando para pensar? Por quê? Geralmente a gente atribui a questões externas. Ah, eu não consegui porque alguém ou algo não foi congruente com a minha situação, minha realidade. Não necessariamente. Porque quando a gente quer realmente, a gente arregaça as mangas, é aquela força que vem não se sabe de onde, com todos os obstáculos a gente vai lá, os percalços, e a gente consegue. Então, na verdade, essa questão assim, qual é a relevância disso para ti? E qual é realmente a importância disso? A real necessidade, como o Rafael disse. O que eu quero dar um exemplo para vocês também, como é que foi comigo. Ser determinante, né? Ser a minha determinação, por exemplo, lá na faculdade, no meu último semestre, eu fui demitido. E eu me vi numa situação impactante na vida. O que eu faço agora? Isso aí fez eu parar e pensar para tomar uma atitude e uma ação na hora. O que eu faria? Eu tinha um carro, eu vendi o carro, fui na faculdade e me inscrevi nas minhas últimas 12 disciplinas que eu tinha para fazer, mais o meu estágio e o trabalho de conclusão. Segui fazendo. Muitas pessoas disseram, cara, tu vai enlouquecer, é muita coisa. Eu digo, não, mas eu não tenho opção eu tinha perdido o emprego.
só tinha mais aquele semestre com dinheiro para poder concluir a faculdade. Eu não sabia como é que se eu ia conseguir um trabalho logo para o próximo semestre. Então, aquela para mim, assim, naquele momento, a minha necessidade era me formar ou me formar. Tinha que tocar o projeto e não tinha que seguir, eu tinha que seguir em frente aquilo ali. Aí eu segui aquele meu projeto com aquela minha necessidade de afinco, vou me formar. Apesar dos percalços, a gente segue aquele projeto a milhão. É cansativo, foi bastante cansativo. E ainda tive uma notícia bem complicada no meio do semestre, que me chamaram, a minha coordenadora do curso ainda me disse: Rafael, a gente fez um levantamento equivocado, ainda falta mais 2 disciplinas, infelizmente tu não vai poder te formar esse semestre. E eu disse: não, como assim? Não, eu vou me formar. Não sei como, mas eu vou me formar. Então eu fui correr atrás do campus, foi um estresse danado, e eu consegui encontrar em outro campus da universidade para fazer a disciplina em EAD. Então, na verdade, de 12 disciplinas, eu fiz 14 disciplinas, mais um estágio e mais o trabalho de conclusão, tudo em um semestre, para me formar. Foi praticamente enlouquecedor, mas assim, com organização, com determinação, com meu objetivo especificado, né? E aí tinha aqueles 6 meses para fazer, gente, consegui. Gente, o poder que tu te dás é fora de série. É possível, sim, é possível. Eu fiz isso, tenho testemunha, a Cláudia é testemunha. É verdade, é verdade. E sabe que essa questão da história do Rafael é muito importante, porque assim, ó, a determinação foi a base de tudo. Mas por quê? Porque era importante para ele. A necessidade faz o cara fazer isso. Exatamente. Se não fosse algo relevante na vida dele, ele simplesmente não ia tomar essa atitude. Talvez até fosse ficar numa atitude mais... Muitas vezes as pessoas não tocam seus projetos ou têm ideias de fazer mudança na vida, mas quando não toca numa necessidade afinco da pessoa, fica só naquela coisa do medo. Só que eu tinha mais medo de não me formar do que formar, então eu corri com o meu objetivo da necessidade, de não, eu quero me formar. É que tem gente que pensa assim, ó, o medo paralisa, mas o meu medo era maior de ficar parado, então eu fui à ação. Então depende da escolha da pessoa. A gente vive nessa dicotomia, nessas situações. E, na verdade, foi assim, o medo foi um impulsionador, né? E o que acontece? Já notaram que nós, seres humanos, quando eu coloco nós, inclusive eu incluo o Rafael, e é importante isso. Nós, geralmente, quando se pergunta para uma pessoa o que ela quer, geralmente ela não sabe, ela sabe o que ela não quer. E aí eu pergunto, o que leva, o que nos move, o que leva a gente a saber o que a gente não quer? Vocês já tiveram essa experiência de perguntar o que você quer da vida? Ah, não sei. Aí geralmente quem não sabe o que quer da vida não sabe nada. Não importa muito a gente saber o que não quer, gente. A gente precisa começar a determinar o que tu quer. Exato. A gente precisa ter foco, a gente precisa ter um objetivo, que a gente precisa se determinar. Exato. E para determinar, nada mais importante é saber o que quer. Exatamente. Então, o que não quer, a gente está cansado de saber, gente. A gente está cansado de ver coisas negativas na vida. Então, vamos determinar focos em coisas positivas e naquilo que a gente realmente deseja para si próprio. Porque é somente através dessas coisas positivas e determinadas é que nós vamos conseguir chegar onde a gente quer. Exatamente. Se tu não sabe para onde é que tu está indo, já tem qualquer caminho tu vai parar. E aí não adianta reclamar. Ó, eu cheguei ali, ó, a vida é problemática, ó. Não adianta reclamar. Exatamente. E outra coisa, e a partir do momento que a gente descobre o que a gente quer, como a gente pode descobrir isso, né? Através assim, autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, a gente precisa saber escolher. E um detalhe, outro momento a gente vai falar sobre escolhas, que é um tema muito interessante também. Hoje a gente não vai aprofundar nessas questões, mas saber escolher, a gente só vai saber a partir do momento que a gente conhece os nossos valores, os nossos talentos. Exatamente. Uma dica importante, gente, só um pouquinho. Claro. Para saber como é que estão também as nossas escolhas nos relacionamentos. Os nossos relacionamentos é um indicativo como é que estão as nossas escolhas. Se tu está num relacionamento legal, isso é um sinal que tu está bem com as tuas questões de elaboração, com as tuas questões pessoais.
Se tu não tá num relacionamento muito legal, cuidado, fica um alerta, talvez o teu autoconhecimento tá precisando dar uma melhorada aí. Exatamente, exatamente. Então essas questões dos objetivos é muito importante que a gente tenha definido, porque fica assim, ó, a vida, ela fica com mais sentido. Você não vai andar tanto no automático, sabe? Se você tiver um objetivo. Por exemplo, um exercício, vou dar uma dica para vocês. Faça uma lista de no mínimo 20 coisas, no mínimo, que você quer fazer nessa vida. Boa dica. Relaciona isso no papel, 20 coisas no mínimo. O ideal seria mais. 20 coisas? Nessa vida. Não dá pra ser menos? 20 Não usa criatividade. A gente veio aqui nesse mundo pra quê? Pra passear? Não, nós temos uma missão. Aposto que se fosse 20 coisas que tu não gosta, ia ser rapidinho pra fazer. Exatamente. É justamente por isso que eu tô propondo, porque se a gente pede 20 coisas que você não gosta, não é difícil. Gerson, a gente tem muita mania de dizer difícil. Outra coisa, vamos tentar trocar essas palavrinhas. Difícil parece que é uma coisa intransponível. Vamos tentar usar desafiador. Um desafio a gente vence. Então vamos tentar dizer, é um grande desafio para mim. Exatamente, ou dizer que é fácil, exato. Porque, gente, é incrível. Quanto mais a gente afirma que é difícil, realmente é difícil. Se torna muito difícil. Agora, vamos tentar mudar esse foco. Mas essa questão da determinação, voltando. Vocês já verificaram histórias de superação? Pessoas extremamente determinadas que atingiram... Quando eu falo sucesso, não é questão de fama, status. Eu falo uma questão... depois eu vou repetir o exercício, tá? Eu vou repetir direitinho. Essa questão da superação de pessoas, de repente, que são portadoras de algum limite físico e elas conseguem, isso é um exemplo, né? Ou pessoas que, de repente, são de origem mais humilde, que não têm condições de ter uma condição de melhor de vida, de trabalho, acesso ao estudo. Esses tempos eu vi um caso de um menino que se formou em medicina e simplesmente a mãe, catadora de lixo, ela pegava livros usados, levava para ele em casa e ele estudava em casa. Fez vestibular, passou. Gente, viu? Isso se chama teve uma história de um rapaz, um senhor de 40 e poucos anos, vinculado aí no Facebook, não sei se alguém aí acompanhou, andava 42 quilômetros de bicicleta por dia para ir poder estudar. Que se formou em direito. Pedreiro que se formou em direito. Determinação, foco, objetivo. Não era por causa da dificuldade que o cara deixou de desistir do próprio sonho. A pessoa vai lá e segue fazendo. E sabem que quando eu faço esses comentários, que eu amo histórias de superação, quem me conhece sabe. Quando eu faço esses comentários, mas isso é um caso de 1 milhão. Não importa. Nós podemos ser um caso de sucesso. Cada um pode ser. Exatamente, pode levar o tempo que levar. Gente, a vida, ela é maravilhosa, ela nos dá todos os recursos. É nós que nos auto-sabotamos, somos nós que... Olha aí, ó. Mais um caso de sucesso. Rubens, tu é um exemplo clássico, Rubens. Né? Com 64 anos, psicólogo, tá buscando coisas novas. Tu é um exemplo. Tá de superação. E sabe que... obrigado, Fer. Então, assim, esses assuntos são temas que a gente gosta. Para quem não nos conhece, quem está aqui pela primeira vez, né, nós somos psicólogos positivos. A gente se apresentou, né? A gente saiu falando. E eu me chamo Cláudia e ele é o Rafael. Então, o que acontece? Nós adoramos esses temas porque são temas que nós trabalhamos no consultório junto com os nossos pacientes, né? E, que maravilha, Mandinha! Depois eu vou lembrar de passar um exercício já no finalzinho.
E, então, o que acontece? Nós trabalhamos com os nossos pacientes, né, nesse formato do autoconhecimento, de poder potencializar o que as pessoas têm de bom, para que elas consigam lidar com as suas fraquezas, uma vez que a gente não consegue, né, eliminar as fraquezas da pessoa, e isso melhora a qualidade de vida. Esse é o nosso propósito. A missão do Ponto Mutação Cláudia Rafael é promover uma melhor qualidade de vida das pessoas que vêm nos procurar. Nós somos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tudo de bom. Mas eu vou... E esses coraçõezinhos estão maravilhosos, eu estou amando de paixão. Eu vou repetir o exercício, tá? Que a colega lhe perguntou. Olha só, que legal, que maravilha. O exercício... que eu sugeri para vocês é que nós estávamos falando sobre a questão de sonhos e objetivos. Então eu sugeri que vocês fizessem uma lista de no mínimo 20 objetivos que vocês têm na vida. 20 no mínimo, se tiver mais, maravilha, maravilha. Porque eu estava comentando anteriormente que se nós pedíssemos para vocês fazer uma relação de coisas que vocês não gostam, vocês fariam em menos de 2 minutos a relação, né? Não, então vamos focar em coisas que sejam produtivas. Então, sim, com certeza, eu hablo espanhol, pero não muy bien, pero... Mas enfim, gente, então assim, eu e o Rafael, nós somos apaixonados por o que nós fazemos, então é isso que talvez a gente transmita essa energia tão boa, né, para vocês. Obrigada, Fer. E nós vamos voltar dentro em breve, como toda semana a gente volta, falando sempre coisas que vão agregar algo de positivo na vida das pessoas, com muita determinação, com né? certeza. Com Isso certeza. É fundamental, nosso trabalho. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, é isso aí, pessoal, tá? Gente, então a gente está voltando agora que está chegando os pacientes para atender. Um grande beijo para vocês, uma excelente tarde. Estava precisando, agora vamos conversar mais vezes sobre isso, tá bom? Foi um grande prazer para vocês. Uma boa tarde, viu? Até, tchau, tchau.